Você já se perguntou por que algumas pessoas alcançam feitos extraordinários, enquanto outras permanecem presas à mediocridade? E se eu te dissesse que viver grande e conquistar tudo aquilo que você sonha está ao seu alcance, se você apenas ousar pensar maior? Hoje vamos mergulhar em uma jornada que vai despertar a grandeza dentro de você, mostrar como transformar sonhos em realidade e revelar os segredos de Napoleon Hill para viver maior ainda. Prepare-se para sentir a motivação pulsando no seu coração e a inspiração impulsionando cada passo da sua vida. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar aqui embaixo qual é o seu maior sonho, porque este é o primeiro passo para torná-lo realidade. Agora respire fundo, abra sua mente e seu coração e venha comigo descobrir como pensar grande e viver maior ainda. Era uma manhã comum, mas dentro de você algo começava a despertar. Você se pergunta, como tantos outros antes de você, por que eu aceito tão pouco quando posso alcançar tanto? Essa é a pergunta que separa aqueles que vivem na mediocridade daqueles que se tornam extraordinários. Napoleon Hill sempre dizia: o ponto de partida de toda conquista é o desejo. Feche os olhos e imagine sua vida como poderia ser. Cada sonho que você guarda silenciosamente no coração, cada ideia que hesita em colocar em ação, é um chamado para pensar grande. Não se contente com menos do que você merece. Pergunte a si mesmo: e se eu não houvesse limites? E se a única barreira fosse a minha própria coragem? Levante-se agora, olhe no espelho, encare seu reflexo e diga em voz alta: nada é pequeno demais para meus sonhos. Eu sou capaz de transcender limites. Eu penso grande e mereço conquistar o extraordinário. Sinta essas palavras ressoarem em cada fibra do seu ser. Este é o primeiro passo. Este é o momento em que sua mente começa a expandir-se, rompendo as fronteiras que você mesmo impôs. Cada grande conquista começa assim, com um desejo ardente, com uma decisão de não se contentar e com a fé inabalável de que você nasceu para realizar mais. O mundo ao seu redor ainda parece o mesmo, mas dentro de você algo mudou. Uma chama se acendeu. A chama de quem está destinado a pensar grande. E você sente, naquele instante, que a jornada para viver maior ainda começou. Era uma manhã comum, mas dentro de você algo começava a despertar, algo que há muito tempo estava adormecido. Você se pergunta, como tantos outros antes de você, por que tantas pessoas aceitam a mediocridade? Por que elas se contentam com menos quando poderiam ter mais? Essa é a pergunta que separa aqueles que vivem uma existência silenciosa daqueles que transformam sonhos em realidade. Napoleon Hill sempre dizia: o ponto de partida de toda conquista é o desejo. E esse desejo, meu amigo, é o combustível invisível que move a alma de quem ousa pensar grande. Olhe ao seu redor. Tudo parece igual. As pessoas passam apressadas, presas em rotinas, com olhares cansados e corações anestesiados. Mas você, que está lendo estas palavras, sente algo diferente. Há um chamado dentro de você, uma voz silenciosa que diz: você nasceu para mais. Você foi feito para criar, para crescer, para conquistar. E é essa voz que diferencia os homens e mulheres comuns daqueles que alcançam a verdadeira grandeza. Imagine por um instante que não há limites, que todas as barreiras que você acredita existir foram dissolvidas. O que você faria? Onde você iria? Que impacto deixaria no mundo? Napoleon Hill nos lembra que o que a mente do homem pode conceber e acreditar, pode conquistar. A mente é seu maior instrumento e, paradoxalmente, também sua maior prisão.
Cada dúvida, cada medo, cada pensamento de insuficiência é uma corrente invisível que o mantém pequeno. Mas a boa notícia é que você pode quebrá-la. Hoje, agora mesmo, você pode decidir pensar grande. Levante-se, caminhe até o espelho, encare seu próprio olhar e sinta o poder do que está prestes a afirmar. Nada é pequeno demais para meus sonhos. Eu sou capaz de transcender limites. Eu penso grande e mereço conquistar o extraordinário. Diga essas palavras com convicção. Sinta-as reverberar em seu peito, espalhando coragem por cada célula do seu corpo. Isso não é apenas um mantra, é uma declaração de guerra contra a mediocridade, uma promessa silenciosa de que você se recusa a viver uma vida pequena. Cada grande conquista começa assim, com um desejo ardente, com uma decisão de não se contentar e com a fé inabalável de que você nasceu para realizar mais. Não importa se hoje você se sente inseguro, se os obstáculos parecem enormes ou se a vida parece injusta. Napoleon Hill nos lembra que cada dificuldade, cada fracasso, cada não que você recebe é apenas um degrau em direção ao seu sucesso. Pergunte a si mesmo: estou disposto a fazer o que outros não fazem? Estou pronto para enfrentar o desconforto do crescimento? Se a resposta for sim, então você está pronto para pensar grande. E pensar grande não é apenas sobre riqueza ou fama. É sobre a riqueza da mente, da alma e do espírito. É sobre viver com propósito, agir com coragem e criar uma vida que faça seu coração vibrar. É sobre sentir a energia de cada manhã como uma oportunidade única de se aproximar do extraordinário. Hill dizia: a grandeza é alcançada quando se age com coragem, fé e propósito. Cada passo que você dá, cada decisão que você toma, é uma declaração silenciosa de que você se recusa a ser pequeno. Agora, imagine-se caminhando sozinho, enfrentando o mundo. O vento bate no seu rosto e você sente o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Mas, ao mesmo tempo, sente uma força invisível crescendo dentro de você. A força de quem ousa sonhar e agir. Olhe para o mundo e pergunte: quem vai me impedir? Quem pode negar meu desejo de vencer? E sinta a resposta vibrando dentro de você: ninguém. Nenhum obstáculo é grande demais quando a mente está decidida, quando o coração está cheio de fé e quando o espírito se recusa a ceder. Neste instante, você percebe algo poderoso. O mundo não é o limite. O limite está apenas naquilo que você acredita ser possível. E você decidiu que será impossível limitar sua grandeza. Você escolheu transcender, escolher mais, exigir mais e se tornar mais. Esse é o poder de pensar grande. Esse é o primeiro passo da sua jornada para viver maior ainda. Cada respiração, cada pensamento e cada ação futura serão guiados por essa decisão. E aos poucos, a vida começará a responder, moldando-se ao seu desejo, abrindo portas invisíveis e criando oportunidades que você jamais imaginou. Lembre-se sempre: você não nasceu para a mediocridade. Você nasceu para expandir horizontes, desafiar limites e transformar cada sonho em realidade. Hoje, você decidiu pensar grande. E com esse pensamento, nasce uma nova vida. Uma vida de coragem, fé, ação e conquista. Você está pronto para viver maior ainda, porque a jornada começou agora. E nada, absolutamente nada, poderá impedir quem decidiu ser grande. Depois de decidir pensar grande, você percebe que a verdadeira batalha não está lá fora, no mundo, mas dentro de você. A mente é como um campo fértil, capaz de produzir os frutos mais extraordinários ou as ervas mais tóxicas. Napoleon Hill dizia: o que a mente do homem pode conceber e acreditar, pode conquistar. Cada pensamento que você permite crescer em seu coração molda a realidade que você irá viver. Mas pare um instante e pergunte a si mesmo:
Quantos dos meus pensamentos me fortalecem e quantos me enfraquecem? Quantas vezes você já se sabotou com dúvidas silenciosas, dizendo a si mesmo que não é suficiente, que ainda não está pronto, que a vida é injusta? Hoje, você aprenderá que essas vozes não passam de ecos do medo. E você tem o poder de silenciá-las. Você tem o poder de comandar sua mente, como um maestro conduz sua orquestra, transformando cada nota em harmonia e cada pensamento em ação. Imagine-se caminhando sozinho por uma estrada longa e deserta. O vento sopra e as sombras do passado tentam desviar seus passos. Mas com cada passo, você lembra de sua decisão de pensar grande. Você lembra que cada pensamento positivo é uma força invisível que transforma sua realidade, que cada visão de sucesso é um mapa para a sua vitória. Hill afirmava: a mente humana é uma fábrica de milagres, se você souber alimentá-la com pensamentos de fé e coragem. Agora, feche os olhos e sinta a energia pulsando dentro de você. Diga a si mesmo: minha mente é minha maior arma. Eu foco, eu acredito, eu realizo. Sinta como essas palavras se tornam um escudo contra a dúvida e uma espada contra a procrastinação. Você percebe que nada pode deter alguém cuja mente está alinhada com seu desejo ardente. Cada desafio, cada obstáculo, cada pessoa que duvida de você é apenas mais um teste de força mental. E você está pronto para vencê-los todos. Pergunte-se: o que minha mente realmente acredita? Estou cultivando pensamentos de medo ou de fé? Estou alimentando dúvidas ou nutrindo a certeza da minha vitória? A resposta a essas perguntas determinará se você permanecerá pequeno ou crescerá até tocar o extraordinário. A mente que domina a si mesma domina o mundo. E dominar a mente não é tarefa simples, é um compromisso diário, uma batalha constante que exige coragem, disciplina e clareza de propósito. Pense no impacto de cada decisão. Cada ação que você toma começa primeiro como um pensamento. Cada vitória que você verá no futuro nasceu de uma semente que você plantou no presente. E Hill nos lembra que a ação sem pensamento é estéril, assim como o pensamento sem ação é ilusório. É a combinação dos dois, pensamento focado e ação determinada, que cria resultados extraordinários. Você já percebeu como os grandes líderes, inventores e empreendedores conseguem o impossível? Não é sorte. É a força de suas mentes, a clareza de seus propósitos, a fé inabalável em si mesmos. Eles caminham sozinhos muitas vezes, enfrentam o desânimo e a crítica, mas continuam a acreditar no poder de suas próprias ideias. Você também pode. Levante-se, olhe no espelho e veja o reflexo não apenas de quem você é, mas de quem você está se tornando. Pergunte-se: estou usando meu maior poder, minha mente, para construir a vida que mereço? Ou estou permitindo que pensamentos pequenos definam meu destino? Respire fundo e sinta cada célula do seu corpo vibrando com determinação. A força que você precisa já está dentro de você. Ela sempre esteve, e agora é o momento de liberá-la. Lembre-se, sua mente é como um campo fértil. O que você planta, você colhe. Plante pensamentos de coragem, de fé, de ousadia. Plante a certeza de que você merece viver maior ainda. Plante imagens de vitória, abundância e realização. Porque assim como Hill dizia, o universo responde à mente que acredita. Ele abre portas, cria oportunidades e transforma desejos em realidade. Então, enquanto você caminha pela vida sozinho ou acompanhado, enfrentando incertezas e desafios, uma verdade se torna clara. O maior poder que você possui não está em suas mãos, mas em sua mente. Tudo começa aqui. Tudo começa agora. Cada pensamento é uma semente. Cada ação é a água que faz essa semente crescer. Cada decisão
é a luz que a faz florescer. Afirmação final do capítulo: eu sou dono da minha mente. Eu transformo pensamentos em poder. Eu acredito em mim e em minha capacidade de conquistar o extraordinário. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem invencíveis, mesmo diante de desafios impossíveis? Elas não possuem superpoderes, nem sorte milagrosa. O que elas têm é algo que você também pode cultivar: fé inabalável. Napoleon Hill dizia: a fé é o elixir da mente que transforma desejo em realidade. E quando a fé encontra o desejo ardente, o impossível se curva diante de você. Pergunte a si mesmo: eu confio em mim o suficiente para enfrentar o desconhecido? Ou ainda deixo que o medo dite meus passos? A fé verdadeira não é apenas acreditar em resultados. Ela é acreditar em você mesmo, mesmo quando tudo ao redor parece conspirar contra. Ela é a força silenciosa que faz você levantar da cama, tomar decisões difíceis e caminhar em direção ao sucesso quando todos os outros se rendem. Imagine-se sozinho, à noite, diante de uma estrada longa e incerta. Os ventos da dúvida sopram forte. A escuridão do fracasso passado parece querer te envolver. Mas no fundo, dentro de você, uma chama arde. Uma chama que ninguém pode apagar, que nenhum fracasso pode extinguir, que nenhuma crítica pode abalar. Essa chama é a fé, e ela é poderosa. Hill nos ensina que fé não é passiva, ela exige ação. Não é simplesmente esperar que a vida traga oportunidades, é acreditar e agir com determinação. Cada passo que você dá com fé é uma declaração silenciosa. Eu não aceitarei nada menos do que a realização do meu propósito. Eu mereço vencer. Eu mereço viver maior ainda. Olhe no espelho. Veja não apenas seu reflexo, mas o potencial que brilha em seus olhos. Diga em voz alta: eu confio no meu potencial. Eu sou capaz. O universo está conspirando a meu favor. Sinta essas palavras ecoarem em cada fibra do seu ser. Cada batida do coração se torna uma bateria de coragem. Cada respiração se transforma em força. A fé não apenas guia, ela transforma. Agora, considere os obstáculos que você enfrentou até aqui. Cada dificuldade, cada decepção, cada derrota momentânea foi apenas um teste da sua fé. Napoleon Hill dizia: cada adversidade traz consigo a semente de uma vantagem equivalente ou maior. Olhe para as feridas do passado e veja não dor, mas lições. Veja oportunidades. Cada tropeço fortaleceu sua determinação, moldou sua coragem e refinou seu caráter. Pergunte-se: estou disposto a acreditar quando tudo parece impossível? Estou disposto a me levantar quando ninguém acredita em mim? A resposta a essas perguntas determinará não apenas seus resultados, mas a grandeza da sua vida. Quem possui fé inabalável transforma qualquer situação em degrau para o sucesso. Quem não possui fé, mesmo com talento e esforço, permanece estagnado. Imagine um rio poderoso, fluindo firme em direção ao mar. Não importa quantas pedras ou troncos tente atravessar seu caminho, a água contorna, se adapta e continua seu curso. Assim deve ser sua fé, flexível diante do obstáculo, mas inquebrantável na direção do seu objetivo. Caminhar sozinho, enfrentar críticas e rejeições, sentir o peso do mundo sobre os ombros, tudo isso é prova do seu crescimento. A fé é o que faz você avançar quando o corpo deseja desistir e a mente tenta convencê-lo do contrário. Afirmação final do capítulo: eu tenho fé em mim mesmo. Nada, nem ninguém pode deter meu avanço. Cada desafio fortalece minha determinação e cada passo me aproxima da minha vitória. Lembre-se, pensar grande e dominar a mente são apenas o começo. A fé é o combustível invisível que transforma o pensamento em realidade. Sem ela, até os maiores planos permanecem apenas no papel. Com ela, até o improvável se torna inevitável.
Hoje, ao terminar este capítulo, faça uma promessa silenciosa a si mesmo. Não importa o que aconteça, minha fé não será abalada. Eu seguirei em frente, eu agirei com coragem e minha vida será maior do que jamais imaginei. Você já percebeu quantos planos incríveis ficam presos apenas na mente das pessoas? Quantos sonhos morrem antes mesmo de nascer porque alguém esperou pelo momento certo? Napoleon Hill dizia que o momento certo nunca chega por si só. O que chega é a ação. A decisão de mover-se agora, mesmo diante do medo, da dúvida e da incerteza, é o que separa aqueles que alcançam o extraordinário daqueles que permanecem invisíveis em suas próprias vidas. Imagine uma manhã fria, um dia aparentemente comum, e você diante de uma oportunidade que exige coragem. O coração bate acelerado, a mente lista desculpas, e o mundo parece sussurrar: espere. Amanhã talvez seja melhor, mas o amanhã é incerto e a grandeza não espera. Cada segundo perdido é uma porta que se fecha, uma chance que desaparece. Hill ensinava que o caminho para o sucesso é a ação persistente. A persistência, aliada à ação imediata, é a força capaz de transformar até as ideias mais simples em conquistas extraordinárias. Você caminha pelas ruas, sozinho, carregando sonhos que parecem grandes demais para caber no mundo. Cada passo é pesado, cada decisão provoca uma batalha interna, mas é nesse confronto consigo mesmo que nasce a coragem. É nesse instante de escolha que você percebe a verdade. Ninguém fará o que você precisa fazer. Nenhum mentor, nenhum amigo, nenhuma circunstância externa pode substituir a força de quem decide agir agora. A ação é solitária, às vezes dolorosa, mas absolutamente necessária. Considere aqueles que você admira. Todos começaram com pequenos movimentos, mas firmes, constantes e deliberados. Nenhum deles esperou pelo mundo aprovar seus sonhos. Eles se levantaram sozinhos, enfrentaram críticas, ignoraram o medo do fracasso e avançaram, passo a passo, construindo o que hoje parece impossível. Hill afirmava que a indecisão é a inimiga número 1 da realização. A hesitação cria raízes no medo e corrói o espírito. Agir, mesmo que imperfeitamente, é infinitamente mais poderoso do que permanecer estático em um plano que nunca se realiza. E o mundo não espera. Ele gira, se transforma, cria novas oportunidades e fecha outras. Cada momento que você hesita é uma oportunidade que se vai, uma chance de aprender, de crescer, de marcar a diferença. A ação imediata não é apenas física, ela é mental e espiritual. É a decisão de não permitir que as circunstâncias determinem seu destino. É a coragem de enfrentar a resistência, de superar a inércia, de transformar intenção em resultado. Você percebe que agir não significa ausência de medo, significa avançar apesar do medo, caminhar mesmo com o coração acelerado, erguer-se quando o corpo e a mente desejam recuar. É na ação que os desejos da mente se encontram com a realidade, que a fé se transforma em conquista e que o pensamento se torna tangível. Cada decisão, cada gesto, cada iniciativa tomada imediatamente tem um efeito multiplicador. A energia gerada pelo movimento sincero e deliberado é capaz de abrir portas que pareciam fechadas para sempre. Agora, imagine a sensação de olhar para trás, depois de meses ou anos de ação constante. Você percebe que cada esforço, cada passo dado mesmo quando ninguém acreditava, cada tentativa e cada risco assumido construíram o caminho que o leva além do que você imaginava ser possível. Hill nos lembra que o medo da crítica e da desaprovação é uma das barreiras mais fortes que impedem a ação. Mas aqueles que agem, mesmo diante da opinião alheia, são os que moldam o mundo à sua própria imagem. Caminhar sozinho, levantar-se após quedas, enfrentar a indiferença, a injustiça, a desconfiança,
Tudo isso é parte da estrada da ação. Cada passo firme cria momentum, cada decisão consciente gera resultados, cada movimento constante transforma obstáculos em oportunidades. A ação imediata é mais do que um ato. É um estilo de vida, uma filosofia que separa os sonhadores dos realizadores, os fracos dos fortes, os observadores dos criadores. E é nesse ponto que você entende a verdade essencial. Planejar é importante, pensar grande é essencial, cultivar a mente e a fé são indispensáveis, mas nada disso se materializa sem a ação. É ela que transforma a energia acumulada, os desejos mais profundos e as visões mais audaciosas em realidade concreta. É através da ação que a vida deixa de ser apenas um conjunto de circunstâncias e passa a ser a expressão de quem você realmente é. Assim, você continua a sua caminhada, sentindo o peso e a liberdade do movimento simultaneamente. Cada passo tomado agora reverbera no futuro. Cada escolha feita com coragem gera consequências que o mundo só começará a reconhecer depois de algum tempo. E você percebe com clareza crescente que o poder de transformar sua vida sempre esteve em suas mãos, esperando apenas que você decidisse agir. Não amanhã, não depois, mas agora, neste exato momento. A vida nunca prometeu ser fácil. Se você acredita que o caminho para a grandeza será suave, confortável e previsível, prepare-se para um choque. Os desafios virão e virão em força total. Napoleon Hill dizia: cada adversidade traz consigo a semente de uma vantagem equivalente ou maior. E é justamente nesse ponto que se encontra a diferença entre aqueles que permanecem pequenos e aqueles que alcançam o extraordinário. Imagine-se sozinho, enfrentando um obstáculo que parece intransponível. Um problema que consome suas noites, que corrói sua confiança, que provoca dúvidas em cada pensamento. O mundo ao seu redor parece seguir em frente, indiferente à sua luta, e a solidão pesa como uma pedra no peito. Mas é nesse exato momento que você deve perceber algo essencial. A dificuldade não é inimiga, é mestra. Ela está ali para testar sua fé, sua coragem e sua determinação, para mostrar que você possui dentro de si uma força que nem imaginava. Quantas vezes você já sentiu vontade de desistir? Quantas vezes pensou que os desafios eram maiores do que você poderia suportar? Hill ensinava que o fracasso não é uma derrota permanente, mas uma oportunidade disfarçada, uma lição que a vida coloca diante de você para que você cresça, aprenda e se fortaleça. Cada queda, cada desapontamento, cada rejeição é uma pedra fundamental na construção da sua força interior. É na resistência que se forma o caráter, e é no caráter que nasce a verdadeira grandeza. Caminhar sozinho pelas estradas da vida, enfrentando a crítica, a injustiça e o desânimo, exige algo que muitos evitam: coragem. Coragem para encarar não apenas o mundo, mas a si mesmo, para olhar para dentro e reconhecer as próprias limitações, medos e fraquezas, e ainda assim decidir avançar. Hill nos lembra que a mente humana, quando enfrentada com adversidade, tem duas opções: ceder ou se fortalecer. E você, se deseja viver maior ainda, deve escolher se fortalecer a cada desafio. Imagine a sensação de cada batalha vencida, de cada dificuldade superada. Não é apenas o resultado que importa, mas o processo. Cada noite sem dormir estudando, cada decisão difícil tomada sob pressão, cada momento de solidão enfrentado com dignidade, cada risco assumido mesmo sem garantias. Tudo isso molda não apenas sua vida, mas o homem ou mulher que você se torna. É nesse forjamento constante que se cria a verdadeira força,
A mesma força que permite aos grandes líderes, inventores e visionários superar obstáculos que pareceriam impossíveis aos olhos comuns. E se olharmos mais de perto, percebemos que as dificuldades têm um propósito silencioso. Elas não existem para punir, existem para revelar, para mostrar de que você é feito, para ensinar a paciência, a resiliência e a perseverança. Napoleon Hill nos lembra que a adversidade é uma aliada disfarçada. Ela força a mente a ser criativa, a encontrar soluções quando tudo parece perdido, a se reinventar diante das circunstâncias mais desafiadoras. A dificuldade é o laboratório da mente, onde o ouro da realização é refinado. Você se lembra daqueles momentos em que pensou que não conseguiria seguir em frente, mas continuou? A força que você sentiu naquele instante, mesmo que pequena, era apenas uma amostra do que você possui dentro de si. A adversidade é o espelho que reflete sua coragem, sua determinação e seu compromisso com a própria grandeza. Cada passo que você dá apesar do medo, cada decisão tomada apesar da incerteza, cada ação realizada apesar da pressão externa, tudo isso cria um momentum poderoso que ninguém pode deter. E é nesse caminho de dificuldades que você descobre a profundidade do seu potencial. Caminhar sozinho, enfrentar o mundo, suportar a crítica e ainda manter o foco nos próprios objetivos, tudo isso se torna um rito de passagem. Você percebe que as dificuldades não diminuem seus sonhos, elas os fortalecem. Não há glória maior do que conquistar aquilo que parecia impossível, e não há força mais pura do que a que nasce quando você se recusa a ser derrotado. Ao longo dessa jornada, você percebe algo fundamental. Não existem fracassos permanentes. Existem apenas experiências e lições. Cada obstáculo vencido, cada perda superada, cada momento de dor enfrentado com coragem, acrescenta camadas à sua resiliência, à sua determinação e à sua visão. A grandeza não é um presente dado, é conquistada passo a passo, obstáculo a obstáculo. E a vida, com toda a sua complexidade e dificuldade, é o cenário perfeito para revelar o gigante que existe dentro de você. Enquanto você continua a caminhar, sente o peso e a liberdade do progresso. Cada pedra no caminho se transforma em degrau. Cada tempestade se torna combustível. Cada lágrima se transforma em força silenciosa. Napoleon Hill dizia que os que dominam a adversidade são os que dominam o mundo. Você começa a entender que a dificuldade não é inimiga do seu sucesso. É a parceira que ensina, molda e fortalece cada passo rumo à realização de uma vida maior. E então, sozinho, ainda enfrentando os ventos contrários, você percebe uma verdade que muda tudo. As dificuldades nunca foram para te impedir, mas para provar que você é capaz de superar qualquer coisa. Cada desafio é um teste, cada dor é uma lição, cada obstáculo é uma oportunidade de crescimento. E você, que decidiu pensar grande, que domina sua mente e que mantém a fé viva, agora caminha com a certeza de que nenhuma adversidade pode deter a força que cresce dentro de você. A estrada ainda é longa, os desafios ainda virão, mas você percebe que nada mais parece impossível. A grandeza está mais próxima do que nunca, porque cada dificuldade enfrentada não apenas testou sua coragem, mas a tornou inquebrável. A verdadeira riqueza da vida não está no conforto, mas na força que nasce quando você encara o impossível, se mantém firme e segue em frente, mesmo sozinho. Enquanto você caminha pela estrada de desafios que a vida colocou diante de você, percebe que algo está se tornando mais claro. A força da mente não está apenas em resistir ou agir, mas em imaginar. Napoleon Hill dizia: o que a mente pode conceber, ela pode alcançar.
Mas conceber não é sonhar passivamente, é criar imagens vivas, detalhadas e emocionais do que você deseja e permitir que elas moldem suas ações e decisões. Imagine por um instante que você se encontra em um vasto campo sem limites visíveis. À sua frente, uma tela em branco espera pelo seu comando. Cada pensamento que você tem, cada desejo que você sente, projeta uma imagem nessa tela. É nesse momento que você percebe que a mente é o arquiteto da realidade, que cada visão criada com clareza e emoção é como plantar uma semente que, com cuidado, florescerá no mundo real. Mas há uma regra silenciosa que Hill nos ensina. Visualizar exige detalhe, exige emoção, exige intensidade. Não basta imaginar de forma vaga ou superficial. Não basta pensar, um dia serei bem-sucedido. É preciso sentir o sucesso, experimentar a vitória em cada célula do corpo, caminhar mentalmente pelos passos que o levarão até ela, sentir o cheiro da conquista, ouvir os sons da realização, sentir a energia pulsando como se tudo já tivesse acontecido. A visualização é mais do que imaginar. É viver mentalmente aquilo que ainda não aconteceu, permitindo que seu espírito, seu corpo e sua mente alinhem-se com essa realidade. Agora pergunte-se, quantas vezes você deixou a dúvida substituir a visão? Quantas vezes permitiu que a crítica alheia ou o medo apagassem a imagem do que poderia ser? Cada vez que isso acontece, a mente se torna um campo árido, incapaz de gerar a energia necessária para a realização. Mas quando você decide visualizar com intensidade, mesmo sozinho, mesmo em silêncio, mesmo quando ninguém acredita, você transforma a mente em um motor poderoso, capaz de mover o mundo em direção aos seus desejos. Imagine-se, sentado em silêncio, visualizando o futuro que deseja criar. Cada detalhe surge com precisão. Você vê a si mesmo vencendo desafios que antes pareciam impossíveis. Você sente a confiança crescendo a cada respiração, o entusiasmo inflando seu peito, a certeza de que está no caminho certo se tornando tangível. Hill dizia que a mente subconsciente não distingue entre experiência real e experiência vivida intensamente na imaginação. O que você sente com profundidade na visualização, a mente registra como verdade, e essa verdade começa a se manifestar no mundo físico. Enquanto você pratica essa visualização, percebe outra verdade. Cada obstáculo enfrentado, cada dificuldade superada, cada momento de dúvida se torna menor diante da clareza da visão. A mente, agora alinhada com um objetivo concreto, começa a trabalhar silenciosamente em todas as direções, procurando soluções, oportunidades e caminhos que antes você não enxergava. É como se o mundo inteiro começasse a conspirar a favor de quem decidiu imaginar com intensidade. Você começa a entender que a visualização é uma forma de treinamento mental. É preparar a mente para reagir, criar e conquistar antes mesmo de enfrentar a realidade. É como um atleta que treina diariamente, não apenas fortalecendo o corpo, mas condicionando a mente para enfrentar competições difíceis, para superar adversários e para alcançar o impossível. Hill nos lembra que a mente é uma fábrica de milagres, mas só quando é alimentada com imagens vivas de desejo, coragem e propósito. E ao longo dessa prática você percebe algo extraordinário. A visualização transforma medo em coragem, dúvida em determinação, fraqueza em força. Cada cena que você cria mentalmente torna-se um mapa, cada detalhe uma bússola, cada emoção uma energia que impulsiona suas ações. Caminhar sozinho, enfrentar críticas, suportar dificuldades, tomar decisões arriscadas. Tudo isso se torna mais fácil quando a mente já se acostumou a ver o resultado antes de acontecer. Mas a visualização não é apenas sobre você. É também sobre o impacto que você deseja criar no mundo.
Imagine o bem que pode gerar, os problemas que pode resolver, as vidas que pode transformar. Hill afirmava que os pensamentos positivos e claros atraem circunstâncias e pessoas favoráveis. Cada imagem mental de sucesso, quando acompanhada de intenção e ação, se torna um ímã que atrai recursos, ideias e oportunidades. O que você vê claramente na mente, você começa a perceber no mundo físico, como se estivesse trazendo o futuro para o presente. Enquanto continua sua jornada, percebe que a visualização é um ato de coragem, é acreditar em algo que ainda não existe, é caminhar na escuridão, com a certeza de que há luz à frente, e essa coragem se alimenta da ação, da fé e da persistência. Cada passo que você dá, cada desafio que enfrenta, cada decisão que toma é guiada pelo mapa mental que você criou. Sem visualização, a mente vagueia. Com ela, cada pensamento e cada movimento ganham direção, propósito e significado. Agora, imagine o poder acumulado quando você combina pensamento, fé, ação e visualização. Cada elemento reforça o outro. A fé dá energia à imagem, a ação transforma a visão em realidade, a persistência mantém o curso diante da adversidade. A mente se torna um motor inquebrável, um instrumento capaz de transformar sonhos em realizações tangíveis. E você, que decidiu caminhar sozinho, superar dificuldades e pensar grande, percebe que essa combinação é a chave para viver maior ainda. Ao terminar este capítulo, você percebe que nunca mais verá a mente como algo passivo. Ela é ativa, poderosa e essencial. Cada pensamento é uma semente, cada visão é uma planta, cada ação é água que a faz crescer. E quanto mais você exercita o poder da visualização, mais claro se torna. Você não precisa esperar que o mundo ofereça oportunidades. Você pode criá-las. Não precisa esperar que o impossível se torne possível. Você pode desenhá-lo com a mente e depois trazê-lo à realidade. E assim, caminhando sozinho pela estrada da vida, você percebe que o futuro não é algo que acontece com você. O futuro é algo que você cria, mentaliza, sente e molda. E cada passo que você dá, cada desafio que enfrenta, cada momento de dúvida superado, torna essa criação mais sólida, mais real, mais sua. Você já parou para observar como o mundo parece responder, às vezes de maneira inexplicável, às intenções de certas pessoas? Aquelas que se destacam, que conseguem resultados extraordinários, não estão apenas trabalhando duro ou sendo sortudas. Elas compreenderam algo que a maioria ignora. O universo responde à energia de sua mente, à clareza de seus desejos e à intensidade de sua ação. Napoleon Hill dizia: "O que a mente do homem pode conceber e acreditar, pode alcançar." Mas a mente não age sozinha. Ela atrai forças invisíveis, energias sutis e oportunidades que estão esperando para serem convocadas. Imagine caminhar por um deserto vasto, cada passo pesado, cada respiração marcada pelo esforço. E, de repente, você percebe sinais sutis, uma mudança na direção do vento, uma luz no horizonte, o aroma da água. Esses sinais não são coincidência, são respostas silenciosas ao seu desejo persistente, à sua fé contínua, à sua ação constante. Assim funciona a lei da atração. O universo responde a quem vibra com intensidade, com clareza e com propósito. Mas há um detalhe crucial: não basta apenas desejar. Desejar é apenas o início. Hill nos lembra que o pensamento puro, sem ação, é estéril. A lei da atração exige intenção, emoção e ação alinhadas. É como um ímã invisível. Quanto mais energia concentrada, mais forte a força de atração. E essa energia se manifesta de maneiras surpreendentes. Pessoas aparecem, portas se abrem, oportunidades surgem, ideias que pareciam impossíveis ganham forma concreta.
Enquanto você caminha pela vida, percebe que cada pensamento negativo, cada dúvida silenciosa, cada hesitação diminui a intensidade dessa força. A dúvida é um bloqueio invisível que impede o fluxo natural da energia do universo. Por outro lado, a fé inabalável, o pensamento claro e a ação persistente fortalecem a atração, fazendo com que circunstâncias favoráveis comecem a convergir em seu caminho, mesmo quando você não consegue perceber imediatamente. Hill dizia que o medo e a dúvida são inimigos mortais do sucesso. Eles não apenas retardam o progresso, mas enfraquecem a energia que poderia transformar desejo em realidade. Imagine agora, por um instante, a vida como um grande palco e você como o maestro de uma orquestra invisível. Cada pensamento, cada decisão, cada emoção é uma nota que ressoa no universo. Quando você vibra com clareza, confiança e determinação, o mundo responde. Pessoas, oportunidades, recursos, tudo começa a fluir de maneira inesperada, mas perfeitamente sincronizada com sua intenção. A lei da atração não é mágica, é a consequência natural de uma mente focada, de uma fé verdadeira e de uma ação constante. Você começa a notar que os grandes mestres do mundo, inventores, líderes e empreendedores, todos possuem algo em comum. Eles não esperam pelo acaso. Eles desenham mentalmente a vida que desejam, sentem-na como realidade, alinham suas emoções e esforços e então avançam com coragem. A energia que emanam cria um campo que atrai recursos, ideias, pessoas e situações favoráveis. Hill nos lembra que o homem que domina sua própria mente cria as condições que deseja em sua vida. Enquanto caminha sozinho, enfrentando críticas, dúvidas externas e obstáculos internos, percebe que essa força invisível está crescendo dentro de você. Cada passo dado, cada decisão consciente, cada momento de coragem fortalece a atração. O universo não distingue entre grandes ou pequenos desejos. Ele responde à intensidade, à clareza e à consistência de sua energia mental. Quanto mais você foca, mais realidade você cria. E então, a visão se torna mais clara. A lei da atração não é um conceito abstrato. É uma ferramenta prática, uma lei natural que rege tudo ao seu redor. Tudo que você experimenta, oportunidades, pessoas, desafios, é atraído de acordo com a frequência de sua mente e a clareza de sua intenção. Hill ensinava que aqueles que compreendem essa lei são capazes de transformar a vida que possuem na vida que sempre sonharam. Não importa quantas dificuldades existam, quando a mente está alinhada, tudo se torna possível. Caminhar sozinho pelo mundo, superar dificuldades, manter a mente disciplinada, cultivar fé e visualizar o futuro desejado, tudo isso não é apenas prática, é preparação para utilizar a lei da atração de forma consciente. Cada ação que você realiza, cada pensamento que cultiva, cada emoção que alimenta, se torna uma força magnética que atrai resultados concretos. É nesse processo que você percebe a verdadeira responsabilidade. A realidade que você experimenta é, em grande parte, reflexo daquilo que você acredita, sente e busca com determinação. Enquanto o sol se põe no horizonte, você sente a conexão invisível com tudo ao redor. O universo responde à sua energia, às suas decisões e à sua fé. Cada dificuldade enfrentada, cada passo dado e cada visão criada reforça essa ligação. Você percebe que a vida não é algo que acontece com você. É algo que você participa ativamente, moldando, atraindo e criando, passo a passo, momento a momento. E então, sozinho ou acompanhado, percebe que nunca mais verá a vida da mesma forma. O mundo não é apenas circunstâncias, desafios ou sorte. O mundo é reflexo de sua mente, de sua fé, de suas escolhas e da intensidade com que você busca viver.
E à medida que você caminha, sente-se parte de algo maior, uma força invisível, mas poderosa, que responde a quem ousa pensar grande, agir com coragem e manter o desejo vivo em cada fibra do ser. A estrada ainda é longa, o horizonte distante e as dificuldades continuarão a surgir. Mas você percebe algo essencial. Agora sabe que possui uma alavanca poderosa: a mente, a fé, a ação e a energia de atração, capaz de transformar qualquer desafio em oportunidade, qualquer obstáculo em aprendizado e qualquer sonho em realidade. Ao longo da sua jornada, você já percebeu que pensar grande, dominar a mente, cultivar fé e agir imediatamente são apenas os primeiros degraus. O verdadeiro diferencial entre quem sonha e quem realiza reside na disciplina e no foco. Napoleon Hill dizia: o sucesso exige direção definida, persistência e concentração da mente no objetivo. Sem disciplina, mesmo os maiores talentos permanecem desperdiçados. Sem foco, mesmo as mentes mais brilhantes vagueiam pelo vazio. Imagine-se em um vasto campo de batalha invisível, onde cada pensamento desviado, cada impulso egoísta e cada distração se tornam inimigos silenciosos. Cada dia, cada hora, cada minuto é uma oportunidade de avançar ou de se perder. É nesse cenário que a disciplina se revela, não como prisão, mas como liberdade concentrada. A disciplina permite que você controle seus impulsos, organize sua energia e transforme cada ação em avanço consciente em direção à realização. E o foco, companheiro inseparável da disciplina, é a lente que concentra toda a sua energia em um ponto específico. É a força que permite que você ignore o barulho do mundo, a crítica dos outros, as tentações momentâneas e a exaustão. É ele que mantém a mente firme, mesmo quando o corpo deseja desistir e a alma se sente cansada. Hill afirmava que o homem que se dispersa em muitos objetivos nunca alcança nenhum. O foco é a bússola que guia cada passo, mesmo em terrenos desconhecidos e perigosos. Imagine caminhar sozinho por um desfiladeiro estreito com paredes altas de dúvida e medo ao redor. Cada desvio pode custar tempo, energia e oportunidades. Mas você mantém o olhar fixo no horizonte, respirando fundo, passo a passo, consciente de que cada movimento deliberado o aproxima do objetivo. A disciplina permite que você siga esse caminho, mesmo quando ninguém mais acredita, mesmo quando a escuridão parece total. O foco faz com que cada obstáculo seja apenas mais um teste, uma chance de provar a força do seu compromisso. Enquanto você continua a jornada, percebe algo essencial. A persistência é a irmã inseparável da disciplina. Não basta agir uma vez ou duas. É necessário continuar mesmo diante de fracassos, desapontamentos e rejeições. Hill ensinava que a persistência é a sustentação da fé. Cada esforço contínuo, mesmo pequeno, fortalece a mente, condiciona o espírito e cria uma energia invisível que prepara o caminho para a realização. Aqueles que desistem cedo nunca verão a recompensa, porque o universo honra apenas aqueles que permanecem fiéis ao seu propósito, mesmo quando tudo parece impossível. A disciplina também é silenciosa e invisível. Muitas vezes, ninguém percebe os hábitos que você cultiva, as horas extras que dedica, a concentração que mantém, os pensamentos que controla. Mas essas pequenas decisões acumulam-se como gotas que escavam a rocha, moldando seu caráter, sua coragem e sua capacidade de conquistar. Cada escolha de disciplina, cada momento de foco profundo, cada esforço repetido cria momentum, e o momentum é a força que transforma a resistência em vitória. Você caminha sozinho, enfrentando o mundo, enfrentando críticas, enfrentando o próprio medo de falhar, e percebe que o caminho disciplinado não é fácil. Ele exige renúncia, renúncia à distração,
renúncia ao imediatismo, renúncia à busca por conforto em detrimento do progresso. Mas é justamente nesse esforço silencioso que a verdadeira grandeza se revela. Hill nos lembra que a riqueza começa com disciplina da mente e do caráter. E você percebe que cada dia de dedicação, cada hora de concentração, cada decisão consciente de não se render aos impulsos é um tijolo colocado na construção do seu futuro. Imagine a vida como um rio poderoso. Sem disciplina, você se perde nas correntezas, desviando-se de seu curso, sendo arrastado por distrações e dúvidas. Com disciplina, você se torna o timoneiro que mantém o barco firme, cortando as águas turbulentas, avançando com precisão, mesmo quando tempestades surgem. O foco é o leme, a persistência é o motor, e a disciplina é a âncora que mantém tudo unido. E então você percebe algo extraordinário. A disciplina e o foco não limitam a liberdade, eles a ampliam. Ao controlar seus hábitos, seus pensamentos e sua energia, você se torna mestre de si mesmo, capaz de direcionar sua vida para qualquer destino que deseje. Hill dizia que a mente disciplinada é a chave para a riqueza e a realização. Mas não apenas riqueza material, riqueza de experiência, de aprendizado, de poder pessoal e de impacto no mundo. Enquanto você caminha, sozinho ou acompanhado, enfrentando os ventos da adversidade, cada desafio se torna oportunidade. Cada dificuldade testada é uma chance de reforçar sua disciplina. Cada distração ignorada é uma vitória de foco. Cada esforço repetido é um passo na construção da persistência. A estrada é longa, os obstáculos são constantes, mas a força que você cultivou dentro de si é maior do que qualquer barreira externa. E no silêncio da jornada, você percebe a verdade mais profunda. Disciplina, foco e persistência não são apenas hábitos, são a essência da grandeza, são os pilares invisíveis que sustentam o edifício da realização. Sem eles, mesmo os maiores talentos, ideias e desejos permanecem em potencial. Com eles, até o improvável se torna inevitável, até o impossível se transforma em realidade. A estrada à frente ainda é longa, o horizonte ainda é distante, mas agora você entende que a jornada não é sobre sorte ou acaso, é sobre força interna, sobre decisão consciente, sobre a coragem de permanecer firme mesmo quando ninguém vê. Cada passo disciplinado, cada momento de foco intenso, cada ato persistente molda não apenas o caminho à frente, mas a pessoa que você se torna. E essa pessoa é capaz de viver maior ainda do que jamais imaginou. Enquanto você avança na jornada de pensar grande, agir com fé, visualizar o impossível e cultivar disciplina, percebe que existe algo ainda mais profundo, algo que não pode ser ensinado apenas com estratégias ou técnicas, o propósito de vida e a conexão com algo maior. Napoleon Hill dizia: o homem que entende a lei da mente subconsciente e a aplica em harmonia com o universo, torna-se um com a força que governa tudo. Essa força invisível, silenciosa e poderosa é o fio que conecta cada ação sua com o vasto tecido da existência. Imagine-se sozinho, à noite, olhando para o céu estrelado. O universo se estende infinitamente e você sente uma mistura de admiração e humildade. Cada estrela parece um ponto de luz que sussurra segredos antigos e ao mesmo tempo revela algo profundo. Sua vida não é um acidente, seus desafios não são sem propósito e cada passo que você dá ressoa no grande plano do cosmos. A espiritualidade não é dogma. É percepção de que há algo maior guiando, sustentando e respondendo à energia que você emite. Hill ensinava que riqueza verdadeira não é apenas material, é a riqueza da alma.
a realização do propósito e a harmonia com as leis universais. Caminhar sem propósito é como navegar sem leme em um mar vasto. Você se move, mas não sabe para onde vai, e cada tempestade parece esmagadora. Descobrir o propósito é alinhar seu desejo, sua ação e sua energia com a grandeza que já existe dentro de você e no universo. É perceber que você não está apenas vivendo, você está contribuindo, criando e expandindo. Você começa a sentir que cada desafio enfrentado, cada momento de dúvida superado, cada passo tomado com disciplina e fé, não é apenas uma preparação para conquistar riqueza ou sucesso, mas uma preparação para cumprir seu papel único no mundo. Hill nos lembrava que a mente subconsciente se conecta com o universo de forma quase mágica quando o propósito é claro. É a clareza do propósito que transforma pensamentos em ação, desejo em realização, sonhos em impacto real. Imagine agora o impacto que sua vida pode ter, não apenas sobre você, mas sobre todos ao seu redor. Cada ato de coragem, cada decisão tomada com integridade, cada passo dado na direção da grandeza reverbera. Pessoas, situações e oportunidades começam a se alinhar, como se uma força invisível orquestrasse os movimentos do mundo em sintonia com sua intenção. Hill dizia que a mente do homem é um ímã que atrai tudo aquilo em que concentra sua atenção. Mas atenção com propósito, atenção com intenção, atenção com conexão espiritual, cria resultados que ultrapassam o imaginável. Enquanto você caminha sozinho, enfrentando obstáculos e críticas, sente que algo dentro de si se expande. É como se cada desafio superado, cada dificuldade transformada em aprendizado, cada ação tomada com fé e disciplina, fortalecesse não apenas o corpo e a mente, mas também o espírito. Você percebe que grandeza não é apenas conquista, é consciência de que sua vida tem significado e que cada passo que você dá contribui para algo maior do que você mesmo. E então vem a percepção mais profunda. Viver com propósito não significa ausência de medo ou dificuldade. Significa exatamente ao contrário, avançar apesar do medo, agir mesmo quando o mundo parece se opor, manter-se firme mesmo quando o caminho é solitário. Hill afirmava que a força de vontade é a ponte entre o desejo e a realização. Mas essa força de vontade é alimentada pelo propósito, e o propósito só é sentido plenamente quando você reconhece sua conexão com o todo, com a energia universal que permeia cada átomo do universo. Enquanto continua sua jornada, você percebe que espiritualidade é prática, não abstração. Não se trata de meditar apenas, rezar apenas ou acreditar apenas. Trata-se de agir alinhado com valores mais altos, de decidir que cada passo, cada decisão e cada esforço está contribuindo para algo maior. Hill dizia que o homem que entende seu propósito, que alinha mente, corpo e espírito, torna-se imbatível. Obstáculos ainda surgirão, dúvidas ainda aparecerão e a vida ainda testará sua coragem. Mas agora você caminha com clareza e confiança, sabendo que nada é em vão e que cada experiência é parte do seu plano maior. Você percebe que o verdadeiro sucesso não é medido apenas por riqueza, fama ou reconhecimento. O sucesso real é a harmonia entre ação e propósito, entre desejo e contribuição, entre você e o universo. Cada momento de sacrifício, cada noite de trabalho solitário, cada batalha enfrentada, tudo adquire significado quando visto sob a perspectiva de algo maior do que você. Hill afirmava que o homem que tem um objetivo definido e um propósito ardente tem o segredo da riqueza, da paz e da felicidade. E você agora sente que o segredo não está apenas na riqueza material, mas na riqueza do espírito e na expansão da consciência.
Ao fim deste capítulo, você caminha sob o céu vasto, sentindo que cada passo, cada decisão, cada ação tomada com coragem e disciplina não apenas molda sua vida, mas ecoa no universo. Você percebe que viver maior ainda não é apenas conquistar, mas ser e contribuir. Ser a expressão do que há de melhor em você e em conexão com o todo. A estrada à frente ainda é longa, os desafios ainda existem, mas agora cada passo carrega peso e significado. Você não caminha mais sozinho, porque percebe que está conectado com uma força invisível, infinita e poderosa que guia, fortalece e abre caminhos onde antes só havia obstáculos. Você já percorreu uma estrada longa, árdua e muitas vezes solitária. Já enfrentou desafios que pareciam insuperáveis, noites de dúvida, tempestades de medo e solidão profunda. Já experimentou a dor da derrota, a frustração de objetivos atrasados, o peso da crítica e da incompreensão. Mas, se chegou até aqui, é porque algo dentro de você se recusou a se render. Algo maior começou a despertar. A certeza de que você nasceu para conquistar, para criar, para viver maior do que jamais imaginou. Napoleon Hill dizia: o ponto de partida de toda conquista é o desejo ardente. Mas agora você sabe que o desejo sozinho não é suficiente. É preciso ação, fé, disciplina, visualização e propósito, e você os possui todos. Imagine por um momento que sua vida é como uma tapeçaria gigante, cada fio representando um pensamento, uma decisão, uma ação, uma emoção. Cada fio entrelaçado com outro cria padrões, forças e conexões invisíveis que determinam o tecido da sua existência. Ao longo desta jornada, você começou a tecer essa tapeçaria conscientemente, com atenção plena a cada detalhe. Cada pensamento positivo, cada ação determinada, cada momento de coragem e cada visualização intensa adicionou força e beleza à trama da sua vida. E agora, ao olhar para trás, percebe que o que parecia caos se transformou em design. O que parecia impossível se tornou concreto. Você já pensou no poder que reside em uma mente treinada, em um espírito inabalável e em um coração conectado a algo maior? Hill afirmava: a mente humana é capaz de grandes realizações, quando combinada com propósito definido e ação persistente. A grandeza não é uma questão de sorte, de nascimento privilegiado ou de oportunidades aleatórias. É a consequência natural da mente que aprende a dominar a si mesma, de um espírito que nunca desiste e de uma vida guiada por intenção, coragem e conexão. Você agora compreende que a riqueza verdadeira, a realização plena e a felicidade duradoura não estão fora, mas dentro. Elas emergem de uma mente disciplinada, de um coração fiel ao propósito e de uma fé que desafia qualquer adversidade. Enquanto caminha, sente que cada desafio enfrentado, cada obstáculo superado e cada noite de dúvida se tornaram instrumentos de fortalecimento. Hill nos lembrava que o fracasso é apenas o trampolim para a vitória, e você percebe que cada tropeço, cada erro e cada perda não apenas ensinaram lições, mas também moldaram a sua coragem, sua sabedoria e sua visão. A vida não é apenas uma série de acontecimentos. É uma escola silenciosa, um laboratório em que você testa, refina e revela o gigante que existe dentro de você. E então surge a percepção mais poderosa de todas. A verdadeira grandeza não está apenas em conquistar riqueza, sucesso ou reconhecimento. A verdadeira grandeza está em viver alinhado com seu propósito, em contribuir para algo maior do que você, em transformar cada desafio em aprendizado e cada sonho em realidade. Hill dizia que o homem que sabe onde quer chegar e mantém a fé e a ação transforma o impossível em inevitável.
E você percebe agora que, ao viver dessa maneira, não apenas molda sua própria vida, mas também deixa um legado invisível que impacta todos ao seu redor. Imagine que cada passo seu, cada ação sua, cada decisão tomada com clareza e coragem é uma pedra lançada em um lago vasto. As ondas que se formam se espalham infinitamente, atingindo pessoas que talvez nunca veja, influenciando situações que nunca imaginou, tocando vidas que permanecem ocultas ao seu olhar. Viver maior ainda não é apenas sobre você, é sobre a energia que você emite, a inspiração que gera, o exemplo que se torna e o impacto que cria. Hill acreditava profundamente que o sucesso individual está intimamente ligado ao bem coletivo e que aqueles que pensam grande não apenas elevam a si mesmos, mas também o mundo ao seu redor. Enquanto a vida continua a testar sua determinação, você percebe outra verdade essencial. Nada pode deter uma mente e um espírito alinhados com propósito. Os obstáculos podem surgir, as críticas podem ser lançadas, a dúvida pode sussurrar, mas a força interior, cultivada ao longo de anos de prática consciente, permanece inquebrável. Cada visualização intensa, cada ato disciplinado, cada passo persistente, cada momento de fé ardente, convergem agora para criar um impulso irresistível. Hill nos lembra que a energia da mente concentrada e do propósito definido cria condições favoráveis mesmo nas situações mais adversas. E você sente isso acontecendo na própria vida, e então vem a compreensão mais profunda. Viver maior ainda não é sobre esperar o momento perfeito, não é sobre depender do acaso, não é sobre deixar que outros determinem seu destino. Viver maior é assumir o comando da própria vida, com coragem, disciplina e fé, e saber que cada pensamento, cada escolha e cada ação tem poder real de criar resultados concretos. É perceber que o futuro não é algo que acontece com você, é algo que você constrói, momento a momento, com intenção, esforço e conexão espiritual. Enquanto o sol nasce novamente no horizonte da sua vida, você sente algo que transcende palavras, uma sensação de invencibilidade silenciosa. Não é arrogância, é confiança profunda na própria capacidade de criar, transformar e conquistar. Cada dificuldade enfrentada, cada desafio superado, cada hábito cultivado, cada visão imaginada e cada ato persistente se uniram para formar uma força imbatível. Você percebe que não há limites reais além dos que você coloca e que a grandeza sempre foi seu direito natural. Apenas precisava aprender a acessá-la, passo a passo, com coragem, fé e determinação. E finalmente você entende que viver maior ainda é um compromisso contínuo. Nunca parar de aprender, nunca deixar de sonhar, nunca recuar diante de desafios e nunca perder a conexão com algo maior do que você. Hill dizia: a grandeza começa com o pensamento e é realizada através da ação. Mas você agora percebe que essa ação não é apenas física, é mental, emocional, espiritual. É a integração completa de quem você é com tudo que deseja criar no mundo. A estrada continua, sim, mas você não caminha mais sozinho, não teme mais o desconhecido e não se perde mais nas dúvidas. A mente está forte, a fé é inabalável, o coração está alinhado com o propósito e a energia do universo parece conspirar a seu favor. Tudo que antes parecia distante agora é alcançável. Tudo que antes parecia impossível agora está dentro do seu alcance. Você é finalmente alguém que não apenas pensa grande, mas vive maior ainda, e o mundo jamais será o mesmo depois da força que você decidiu liberar. Você já se perguntou por que tantas pessoas se contentam com a mediocridade? Por que tantas vidas passam despercebidas, enquanto alguns poucos alcançam feitos extraordinários? E se você tivesse a coragem de pensar grande? Napoleon Hill dizia:
O ponto de partida de toda conquista é o desejo. Mas desejar não basta. É preciso coragem, ação e visão. É preciso decidir hoje que nada será pequeno demais para seus sonhos e que você nasceu para conquistar o extraordinário. Imagine-se diante de um espelho, sozinho, olhando profundamente nos próprios olhos e dizendo: nada é pequeno demais para meus sonhos. Eu sou capaz de transcender limites. Esse é o primeiro passo para expandir sua mente e sua vida. Pensar grande significa romper barreiras invisíveis, desafiar crenças limitantes e caminhar rumo a horizontes que antes pareciam impossíveis. Pergunte-se: você está vivendo ou apenas existindo? Está satisfeito com menos ou deseja mais da vida? Enquanto você caminha por essa estrada, percebe que pensar grande não é apenas imaginar riqueza ou sucesso. É acreditar profundamente que você merece mais, que o mundo pode responder às suas ações e que o impossível pode ser conquistado. Napoleon Hill nos lembra que o que a mente do homem pode conceber e acreditar pode alcançar. Mas a mente não funciona sozinha. Ela precisa de ação, de disciplina, de foco e de uma fé inabalável. É a união desses elementos que transforma desejo em realidade. Ao longo do caminho, você encontra obstáculos, críticas, dúvidas, medos e solidão. Caminhar sozinho, enfrentar o mundo e permanecer fiel ao próprio propósito não é fácil. Mas cada desafio é uma oportunidade de crescimento. Cada dificuldade vencida fortalece o espírito, afina a mente e aumenta a força interior. Hill ensinava que o fracasso é apenas o trampolim para a vitória. Cada passo dado com coragem e cada decisão tomada com fé constrói o momentum que leva a resultados extraordinários. E então surge o poder da visualização. Imagine sua vida exatamente como deseja que seja, com todos os detalhes vívidos, como se já tivesse acontecido. Sinta a emoção do sucesso, a energia da vitória, a confiança que cresce a cada respiração. A mente subconsciente não distingue realidade de experiência vivida intensamente na imaginação. Cada imagem mental clara, acompanhada de emoção e intenção, torna-se um ímã que atrai oportunidades, ideias e pessoas favoráveis. Pergunte-se: você já se permitiu sentir a vitória antes de alcançá-la? Está treinando sua mente para conquistar o impossível? A visualização por si só não basta. É preciso ação imediata. Napoleon Hill dizia que a oportunidade favorece a mente preparada. Cada passo que você dá, mesmo pequeno, fortalece o caminho que você desenhou mentalmente. Cada esforço, cada desafio enfrentado, cada decisão corajosa ativa forças invisíveis do universo que conspiram a seu favor. A fé inabalável alimenta a ação e a ação transforma a visão em realidade. Enquanto avança, percebe a importância da lei da atração. O universo responde à intensidade da sua energia mental e emocional. Pensamentos claros, emoções positivas e intenções definidas criam um campo invisível que atrai pessoas, recursos e circunstâncias favoráveis. Mas atenção, o medo, a dúvida e a dispersão enfraquecem essa energia. Hill dizia que o medo e a dúvida são inimigos mortais do sucesso. Cada momento em que você mantém a mente firme, a fé viva e o propósito claro, você fortalece sua capacidade de atrair o que deseja. Então vem a disciplina e o foco, pilares invisíveis da grandeza. Caminhar sozinho exige controlar impulsos, manter hábitos saudáveis, concentrar-se nas prioridades e resistir às distrações do mundo. Hill afirmava: o homem que se dispersa em muitos objetivos nunca alcança nenhum. A disciplina e o foco transformam cada esforço em progresso, cada dia em avanço, cada desafio em aprendizado. Persistência, mesmo diante de falhas ou derrotas temporárias, é o motor que transforma a ação em realização.
Mas pensar grande, agir, visualizar, atrair e disciplinar-se ainda não revela a dimensão completa da vida. Surge então o chamado mais profundo, o propósito e a espiritualidade. Há algo maior do que você, uma força invisível que guia, sustenta e responde à energia que você emite. Napoleon Hill dizia: o homem que entende a lei da mente subconsciente e a aplica em harmonia com o universo, torna-se um com a força que governa tudo. Viver maior não é apenas conquistar bens ou status. É descobrir significado, impactar o mundo e alinhar mente, corpo e espírito com um objetivo maior. Imagine-se à noite, sob o céu estrelado, sentindo a vastidão do universo e a conexão com tudo. Cada desafio, cada passo solitário e cada decisão tomada com coragem reverbera além de você. Cada ação, por mais discreta que pareça, influencia pessoas, situações e oportunidades de formas que você nunca poderá mensurar completamente. Hill nos lembrava que o homem que tem um objetivo definido e um propósito ardente tem o segredo da riqueza, da paz e da felicidade. E essa verdade se revela agora para você. A verdadeira riqueza é interna. A grandeza é consciência e o impacto é infinito. Finalmente, ao alcançar este ponto da jornada, você percebe algo extraordinário. Viver maior ainda não é um destino, mas uma decisão diária, consciente e poderosa. É alinhar desejo, fé, ação, disciplina, foco, visualização e propósito, e jamais se contentar com menos do que você é capaz de alcançar. É entender que cada obstáculo enfrentado, cada medo superado e cada momento de dúvida transformado em coragem contribuem para a tapeçaria magnífica da sua vida. Pergunte-se: você está pronto para assumir o comando da sua vida, para liberar seu potencial e criar o futuro que merece? O sol nasce novamente no horizonte da sua existência e você sente algo que transcende qualquer explicação. Confiança absoluta, clareza completa e energia vibrante de propósito. Cada desafio que parecia intransponível agora é apenas mais um degrau. Cada oportunidade que parecia distante agora está ao alcance. Você não apenas pensa grande, você vive maior ainda. A estrada é longa, os obstáculos ainda existem, mas a força que você despertou dentro de si é imbatível. O mundo jamais será o mesmo depois da força que você decidiu liberar. E então, sozinho ou acompanhado, você caminha com a certeza de que o impossível é apenas uma ilusão. A grandeza é seu direito natural. O universo conspira a favor de quem age, acredita e persiste. E a vida é um espelho que devolve exatamente aquilo que você decide ser, sentir e criar. Agora, olhe para frente. Pergunte-se: você vai continuar vivendo pequeno ou vai ousar viver maior ainda? E assim, chegamos ao fim desta jornada. Mas lembre-se, a verdadeira jornada começa agora, dentro de você. Cada passo que você deu até aqui, cada pensamento que ousou ser maior, cada ação que escolheu tomar com coragem, construiu a base de uma vida extraordinária. O mundo ao seu redor vai refletir a grandeza que você decidiu criar. Não deixe que esta mensagem termine apenas aqui. Leve-a consigo, aplique cada ensinamento e transforme cada sonho em realidade. Pergunte-se: você vai continuar vivendo pequeno ou vai ousar viver maior ainda? Se este vídeo tocou seu coração e acendeu a chama da sua motivação, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe nos comentários como você vai aplicar esses princípios na sua vida. Sua história pode inspirar outras pessoas a despertar a grandeza que existe dentro delas. Lembre-se, o universo conspira a favor de quem age, acredita e persiste. E nada poderá deter você se decidir viver maior ainda. Então vá, inspire, conquiste e nunca pare de pensar grande.